Há cerca de 30 anos, o pesquisador japonês Masaru Emoto descobriu o mundo de Ado, um grupo de visionários com ideias semelhantes às suas. Ele tratou mais de 10.000 clientes com um dispositivo de medição, e ajudou a curar muitas pessoas com diferentes tipos de problemas, tanto mental quanto fisicamente. Ele sabia que a água poderia memorizar informações, então desenvolveu a fotografia de cristais de água para provar sua teoria e teve sucesso. A fotografia de cristais de água mostra que a água reage a qualquer vibração de informação, mostrando diferentes desenhos. Se dois garfos estiverem ajustados para a mesma nota, eles ressoarão juntos. É assim que a energia é transmitida para dois objetos vibrantes com a mesma frequência natural. Dois garfos que estão ligeiramente sintonizados em frequências diferentes, mesmo que tenham uma diferença de 2 Hz, não estarão conduzindo ou ressoando um com o outro. Nikola Tesla uma vez disse: se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Neste vídeo, falaremos sobre o poder da vibração, seu uso em antigas civilizações e no mundo moderno, e como ela pode afetar a saúde humana, o comportamento e o universo como um todo. Não se esqueça de dar um gostei neste vídeo e se inscrever no canal para ver nosso conteúdo mais recente. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Lei da vibração. Os segredos do universo estão baseados na energia, frequência e vibração. Os padrões somáticos que podemos formar usando as mesmas vibrações devem imitar um processo universal e se desdobrar continuamente em todo o universo. A lei da vibração afirma que tudo que existe em nosso universo, seja visível ou invisível, pode ser decomposto e analisado em sua forma mais pura e básica, consistindo em energia pura ou luz que ressoa e existe como uma frequência ou padrão vibratório. A ciência descobriu que a energia vibra em diferentes frequências ao decompor toda a matéria. Além disso, além de tudo vibrar, toda a matéria que parece sólida, líquida ou gasosa é espaço vazio. Os elétrons, prótons e nêutrons no átomo estão em constante movimento. Embora os cientistas modernos estejam abrindo novas portas de pesquisa sobre energia, frequência e vibração, antigas civilizações já estavam bem cientes disso. As palavras carregam energia, e a intenção por trás das palavras transmite vibração. Não é que o uso de qualquer palavra aleatória seja adequado, mas a energia que você coloca em uma palavra carregará o significado de maneira mais profunda. Cada molécula ou átomo neste universo vibra em uma frequência específica. Uma molécula no espaço livre pode vibrar porque os átomos que compõem a molécula podem se mover em diferentes direções em relação à posição da molécula inteira. Átomos e moléculas têm energia, mesmo a temperatura de 0 Kelvin, que seria o zero absoluto, essa energia faz com que eles vibrem, entre outras coisas. Interações entre vários componentes das moléculas, como repulsão nuclear, atração nuclear e repulsão eletrônica, determinam seu movimento. Cada componente tem uma quantidade finita de energia associada a ele. Uma vez que você conheça a frequência de ressonância, você pode amplificar suas ondas a um nível tão alto que elas quebrarão ou destruirão o objeto. O poder da vibração pode ser analisado por meio da cimática, usando uma placa vibratória que forma padrões em relação à geometria da placa e à frequência das vibrações. Alterando as vibrações, esses padrões mudam do caos desregulado para a simetria. O universo é formado pela luz na forma de variações de fótons com a absorção e emissão de energia de fótons, mesmo sem adição de vibrações sonoras. As vibrações estão sempre presentes na forma de oscilações de fótons, com o futuro se desdobrando com cada novo acoplamento de fótons. Isso ocorre porque o universo nunca está a uma temperatura absoluta de 0. Máquina Rife. Na década de 1920, um cientista americano chamado Dr. Royal Raymond Rife desenvolveu uma máquina de frequência Rife. A máquina Rife produziu ondas de baixa energia, também chamadas de campos eletromagnéticos de radiofrequência. Elas têm baixa energia em comparação com raios X ou radioterapia, que têm alta potência. Hoje em dia, o uso de ondas de baixa energia como tratamento é menos comum, mas há algumas pesquisas a respeito. O Dr. Rife experimentou introduzindo o vírus BX, hepatite B, em ratos, o que levou os ratos a desenvolver tumores. Ele conseguiu eliminar os tumores ao expô-los por meio de seu dispositivo de ressonância. Em 1934, uma equipe de médicos da Universidade do Sul da Califórnia, USC, transferiu 16 pacientes terminais de um hospital de San Diego para a propriedade Scripps em La Jolla, Califórnia.
Lá, eles foram submetidos às frequências recomendadas pelo Dr. Riff por 90 dias. Em 70 dias, a equipe da USC declarou que 14 pacientes estavam clinicamente curados, e os outros 2 demoraram mais 20 dias. Quebrando o câncer com frequências, o professor associado e diretor de música no Skidmore College, Anthony Holland, um compositor interessado nos efeitos físicos do som, decidiu explorar o impacto das frequências sonoras na microbiologia. Holland e sua equipe pesquisaram para descobrir a frequência exata que quebraria um micro-organismo vivo e descobriram que o número mágico veio de 2 entradas, alta frequência e baixa frequência. A frequência alta precisava ser exatamente 11 vezes maior que a frequência baixa, o que na música é conhecido como 11º harmônico. Nesse 11º harmônico, os micro-organismos começaram a se desintegrar como vidro de cristal. Holland e sua equipe descobriram que, ao atacar células de câncer, certas frequências deixavam as células vulneráveis entre 100.000 e 300.000 Hz. Os resultados demonstraram que, em média, 25 a 40% das células de leucemia foram mortas, chegando a 60% em alguns casos. Além disso, a intervenção diminuiu as taxas de crescimento das células cancerosas em até 65%. A equipe também obteve sucesso no ataque às células de câncer de ovário. Mais recentemente, testaram o tratamento contra a superbactéria MRSA, que é resistente a muitos antibióticos comuns. Incrivelmente, a terapia de frequência eliminou a resistência aos antibióticos, permitindo que os pesquisadores usassem uma pequena quantidade de antibióticos para eliminar a bactéria. Instrumentos de cura de xamãs. Os xamãs usam instrumentos de cura para estimular a cura. Aceros é uma canção sagrada cantada pelo médico ao paciente para estimulá-lo. Os praticantes de ayahuasca também usam essa canção em práticas espirituais. Nas antigas civilizações, os xamãs cantavam uma canção sagrada, chamada de aceros, para curar seus pacientes. O aceros também é usado em práticas espirituais com a ayahuasca. A ayahuasca é uma mistura etnobotânica psicoativa usada há décadas por grupos indígenas do noroeste da Amazônia e por organizações religiosas sincréticas para fins rituais e terapêuticos. Além de usar esse conhecimento para a cura, os antigos também esculpiram e levitaram pedras e objetos pesados para construir estruturas megalíticas de vários andares usando vibrações sonoras e frequências. Um dispositivo que poderia ser ajustado para uma frequência específica acredita-se que tenha permitido aos egípcios cortar pedras maciças, que cortam a pedra como manteiga. Os antigos usavam som, vibrações e frequências para esculpir e levitar pedras e objetos pesados. Pesquisas indicam que os egípcios tinham algum dispositivo que poderia ser ajustado para uma frequência específica, e com ele, podiam cortar pedras maciças. Acústica de levitação. Os pesquisadores já sabiam que ondas sonoras criam bolsas oscilantes de ar pressurizado, capazes de exercer uma força sobre um objeto que pode contrabalançar a ação da gravidade. Enquanto os dispositivos de levitação por ultrassom existem, eles todos dependem de ondas estacionárias criadas quando 2 ondas sonoras da mesma frequência são emitidas de direções opostas e se sobrepõem. Isso significa que todos os dispositivos anteriores exigiam 2 conjuntos de transdutores. Em 1987, o Dr. David Deck projetou e construiu um dispositivo de levitação acústica e conduziu um experimento de microgravidade relacionado à NASA. A cavidade ressonante plexiglas Elmos de 12 polegadas cúbicas feita de acrílico transparente tinha 3 alto-falantes presos à cuba por guias de ondas acústicas de alumínio. Aplicando uma ressonância contínua de 600 Hz e ajustando a amplitude e a relação de fase entre os 3 alto-falantes, ele poderia controlar a levitação e o movimento nos 3 eixos do espaço ambiente. A pesquisa foi usada para mostrar os efeitos de condições de microgravidade na órbita em um ambiente de ônibus espacial. Além disso, há evidências de um novo tipo inteiro de medicina, na qual o DNA pode ser influenciado e reprogramado por palavras e frequências, sem cortar e substituir genes individuais. Gurdjieff e sua equipe transformaram com sucesso embriões de rã em embriões de salamandra apenas transmitindo o padrão de informação do DNA por meio da frequência. O grupo de pesquisa de Gurdjieff provou que, com esse método, os cromossomos danificados por raios-x, por exemplo, podem ser reparados. Eles até capturaram os padrões de informações de um DNA específico e os transmitiram ao outro, reprogramando assim as células para outro genoma. Sons e cura. O Dr. Lee Bartel, professor emérito de Música e Saúde e Educação Musical,
é um pesquisador e especialista em como nossas células são afetadas pelo som. Ele explora como o som pode estimular as células do corpo e do cérebro para reduzir o impacto da dor da fibromialgia, doença de Alzheimer, doença de Parkinson e depressão, além de aumentar o fluxo sanguíneo. Um dispositivo de vibroacústica do consumidor comum é usado para tratar essas condições de saúde. Nas palavras dele, a pesquisa mostrou que eles poderiam documentar células cerebrais disparando na frequência do estímulo, permitindo que usassem o estímulo para produzir estados cerebrais desejados, como o sono delta. Muitos anos depois de começar a fazer isso, descobri que poderia usar um único tom, como este, 40 Hz. No entanto, com isso, descobri que poderia ajudar as pessoas a reduzir a dor e até a reduzir os sintomas do Alzheimer. O Dr. Bartel e outros pesquisadores descobriram que, quando os vasos sanguíneos eram expostos a determinadas taxas de estímulo, os vasos repetiam essa taxa, o que tinha implicações para mais condições médicas. Ele explica como esses pulsos de estímulo afetam múltiplos níveis de funções do corpo e padrões cerebrais, até o ponto de comunicação intracerebral, ajudando um lado do cérebro a se sincronizar com o outro. Música para a neurociência, terapia musical para doenças. A pesquisa demonstrou que a terapia musical tratou com sucesso distúrbios do sono e que a música afeta a comunicação no cérebro, ajudando na renovação da atividade gama. O Dr. Bartel descreve os métodos para cada um deles e inclui detalhes sobre longevidade e como os resultados são cumulativos, mas exigem exposição constante ao estímulo de pulso para que o tratamento continue. Este é um resumo abrangente do texto sobre os poderes da vibração e da frequência, suas aplicações na medicina e na construção de antigas civilizações, bem como as pesquisas científicas modernas relacionadas a esses tópicos. Obrigada por assistir e até logo!